Fala, família da Construção a Seco do Brasil, estamos de volta aqui com o nosso Constru Leve Cash, 16º episódio. Então, 16º episódio, hein? Esse aqui é para fechar de forma regular o nosso podcast. Estamos aqui na Constru Leve 2025, essa feira maravilhosa aqui que tá ajudando a aumentar, a melhorar cada vez mais nossa construção a seco. Tá maravilhosa essa feira. E, pô, eu não poderia fechar aqui sem conversar com essa empresa maravilhosa que ajuda muito. É uma empresa gigante, enorme, mundial, que ajuda muito. E nós vamos falar sobre um sistema construtivo hoje que é muito top. Eu quero aprender muito com esses caras. Então, você que está assistindo esse episódio agora, deixa seu like, se inscreve, compartilha. Vamos com a gente nesse episódio do podcast que vai ser muito legal, o 16º episódio. E, cara, boas-vindas para você. Toca aqui. Show de bola. Aqui, ó. De longe, tamo junto. Pode se apresentar, a casa é sua, fica à vontade. Câmerazinha ali, manda bala. Pode olhar para qualquer uma das duas aqui, ali? ó. Essa aqui, ó. Tá bom. Bom, eu sou o Lucas, né? Eu sou especificador sênior da Knauf, né? Eu comecei na unidade de negócio da Aquapenio. Eu tô quase 3 anos já na Knauf. Já tenho uma caminhada grande na construção a seco, porque acho que a primeira obra que eu estagiei foi em wood frame, né? Uma obra em conjunto da MRV com a Tec Verde. Já fui de outro fabricante, onde eu passei por marketing, técnico, comercial. Eu não vou citar o nome do fabricante, mas ele também é azul. Então todo mundo já sabe, pô, tranquilo. Todo mundo já sabe, né? Tranquilo. E é isso, vamos falar um pouquinho do Aquapenio hoje. Vamos trazer um pouquinho dessa chapa. E vou deixar o Bruno se apresentar aí a gente vai... Cara, eu também quero saber muito sobre o Aquapenio. Seu nome é? Lucas. Lucas. Legal, meu nome é Bruno, sou da Garantia Engenharia. Antes de tudo, eu costumo falar que eu sou um servo de Deus. Eu estou aqui para que as obras do Senhor continuem crescendo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, sou diretor comercial da Garantia Engenharia. A Garantia Engenharia é uma construtora focada na construção a seco, no light steel frame. Nós estamos no mercado há mais de 2 anos com o CNPJ Gradit, mas eu trabalho com construção a seco há mais de 5 anos e com construção há mais de 20, visando essa evolução do mercado. Por isso que eu migrei da construção civil convencional para o steel frame para avançar nessa tecnologia, e estou junto com a Knauf, intocável nossa parceria. Onde eu estou, eles estão. Onde eles estão, eles costumam levar a gente também. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem agradável para nós. Vai ser show de bola. Então, Knauf, e você é uma construtora, né, que trabalha junto em parceria com a Knauf. Isso, Gradit Engenharia. Gradit Engenharia. Tá aparecendo outras empresas agora aí de distribuição de material, mas hoje é Gradit Engenharia. Legal. Agora, assim, a pergunta mais importante: por que a Aquapenio foi desenvolvida? Para quê? A Aquapenio, ela surgiu em si, é um produto derivado da Duroc, que esteve no Brasil um tempo atrás através da OSG. Na verdade, a relação da Knauf com a OSG começou através do desenvolvimento do Aquapenio, né? Então, é um produto que visou melhorar o que já era bom com a Duroc, né? A Duroc era uma chapa um pouquinho mais dura, né? E aí a Aquapenio se derivou dela, trazendo uma chapa um pouquinho mais flexível para poder trabalhar um pouquinho melhor com arquiteturas diferenciadas, então formas curvas, arquiteturas complexas, trazer essa facilidade em projeto, tanto para o arquiteto, quanto para o instalador, quanto para o construtor, e ter uma chapa de cimento que não tivesse ou tivesse um número pequeno de patologias daí. Né? Então, foi, acho que o start da relação da Knauf com a OSG, né? A OSG hoje, para quem não sabe, é uma empresa do grupo Knauf, né? Esteve até no Brasil um pouco tempo atrás, né? Se não me engano, é o Fábio Din. Tinha o Fábio Din que importava. Foi na época da chapa leve da OSG, acho né? Um dos episódios tu já comentou da OSG, sim, que tu trabalhava também. Não, já comentei, eu já entrevistei o Fábio nessa época que eu comprava. Você assistiu? Que eu comprava chapa da OSG, foi legal demais, cara, esse episódio aí. Então, foi o início da relação até que teve a compra da OSG pela Knauf mesmo. Legal. Então, a Aquapenio, assim, acho que elas cabem em qualquer obra, mas muito visando obras complexas e obras de alto desempenho também. Legal. Ela foi visada já, concebida inicialmente pensando na fachada. Sim.
Sim, mas assim, a gente tem diversas outras aplicações, né? Acho que áreas internas com alta umidade, com uma umidade muito intensa, né? Então, uma piscina aquecida, até mesmo uma sauna, tu consegue utilizar o aquapênio, e aí é uma das únicas chapas hoje que tu consegue trabalhar nesse tipo de aplicação, mas, cara, tem N aplicações como um telhado técnico, né, que ela serve como base para TPO, PVC. Lá fora a gente tem até sistemas que vão como piso sob o USB também, né, que a gente chama de underlay. Enfim, são diversas aplicações, mas a principal aplicação é para fachada daí. Show de bola. A sua empresa, ela é especializada em fachada ou é construção de grande porte geral? Como que é um pouquinho da sua empresa? Hoje a Gradit, ela se especializou no Light Steel Frame. As nossas maiores obras são construções residenciais e algumas fachadas nós estamos fazendo. Então a gente fez um retrofit em São Paulo, em parceria com a Quinal. Nós temos um hotel que está sendo feito em Juqueí, de 6 mil metros quadrados, então um hotel grande, onde lá é um prédio de aço laminado de 3 pavimentos, com fechamento em Light Steel Frame. Então a Gradit hoje é especializada, estamos indo para a fachada, muito forte junto com o Lucas, mas no mercado residencial a gente caminha muito bem. Comerciais, McDonald's, a gente já fizemos 2 McDonald's também. O McDonald's de hoje em dia só constrói em construção industrializada, né? Que Steel, né? tempo é dinheiro, né? E precisa ter cada vez mais acho que a velocidade que o steel traz é importante, acho que não só para esses hubs comerciais, como parte de supermercados, obras que você tem que ter um giro rápido de grana. Sim. Acho que o steel cabe muito bem, né? Legal. Acho que no geral daí. Sim. O McDonald's, quanto tempo? O McDonald's foi a parte nossa da estrutura, 45 dias, estrutura, mais plaqueamento externo, interno e forro. 45 dias? 45 dias. Legal. A Gradit, assim, além de ter essas obras comerciais, acho que a nossa relação ela começou muito quando eu estava buscando outros meios de, acho que inserir a aquapênio no mercado, né? Buscando meios de casa de alto padrão, né? Sim. Acho que a Gradit ela já tem feito obras assim, e acho que é um sistema que casa muito bem com esse tipo de edificação, né? Hoje, em média, uma casa de alto padrão, sei lá, de uns 200 metros quadrados, médio alto padrão, você consegue entregar em quanto tempo, mais ou menos? Uma casa vamos falar de 300 metros quadrados, em 8 meses, 9 meses, tranquilamente você vai entregar. E assim, se a gente pensa em alvenaria, quando a gente vai construir uma casa nesse nível, a gente já pode colocar eu conversei com várias pessoas da feira, arquitetos, até mesmo construtores da parte convencional, a gente pode pensar aí, sei lá, 12 a 18 meses, né? Então a gente consegue pensar num tempo assim de construção, no tempo de construção que eu construo uma casa no sistema convencional, acho que no steel frame eu consigo, sei lá, construir 2, 3 casas aí sendo até conservadora daí. Entendi. Então assim, depois da concepção dessa chapa, você estava de uma forma procurando parceiro comercial para colocar ela em outros segmentos, porque tipo mais para poder mostrar essa chapa para as pessoas, a capacidade dela, como que ela pode ser usada. Então você começou, vamos colocar ela em casa, vamos colocar ela em outros aspectos. Sim, na grande maioria, assim, quando a gente pensa, acho que até internamente na Knauf a gente pensava muito em fachada. Sim. Fachada de prédio, a gente até tem apresentado algumas aqui na Construlev, mas tem um mercado que é muito grande, eu acho que não só de casa de alto padrão, mas eu acho que em casas no geral que a gente não explorava. E a gente tem uma chapa de 8 milímetros que é aquapênio residencial, é a única chapa que você consegue aplicar diretamente no steel sem o uso de um substrato, um SB, um plywood. Então é um mercado que ele não estava sendo explorado por nós, e aí fui atrás de alguns parceiros comerciais e felizmente encontrei o Bruno, e aí começou nessa parte de casas, né, no residencial. Sim. Em si, e aí a gente já começou a partir de fato para algumas fachadas, tem esse hotel em Juqueí, tem outras obras que a gente está fazendo aí na parte predial. Então, de um negócio que começou pequeno, pensando
em casas daí, Sim. a gente começou a escalonar e chegar de fato o que a empresa buscava, que são Buscava fachadas. inicialmente, né? Aham. Essa chapa de 8 mm que você falou, ela tinha sumido um tempo da Knauf, não tinha? Tinha sumido um tempinho. Eu sei porque tem uma decoração, uma estátua lá que o De Luca fez de um elefante que ele usou a chapa da Knauf de 8 mm. E aí a gente não conseguia reparar essa estátua porque não tinha mais a chapa de 8 mm. Era só chapeamento, assim, um do lado do outro. Aham. E não tinha mais a chapa de 8 mm. E agora você falando pra mim, eu vou falar pra ele que tem uma chapa de 8 agora. Já gera mais negócios, né? É que assim, para quem não sabe, o Aquapanel, ele tá no Brasil desde 2011. Acho que um dos primeiros Datex que tem no Brasil, de sistemas construtivos, light steel frame no geral, a gente fala no Aquapanel, né? Sim. Até mesmo empresas como, acho que, se eu não me engano, a Tec Verde, né, já utilizou o Aquapanel lá nos primórdios. Só que assim, como é um produto importado ainda, não tinha Apelo no mercado, tanto talvez, apelo né? no mercado, né? E aí ele sofreu muitas oscilações. E aí a gente voltou a trabalhar muito forte com ele em 2022, 2023, e a gente tem tido bons resultados, né? Então, não só a chapa de 8, a chapa de 12,5. Hoje são duas chapas de 8 que a gente tem no nosso portfólio, uma de baixa densidade para te utilizar em aplicações mais tranquilas ou como base para sistema AFIS, mas também essa chapa de 8 mm residencial, que já é de alta densidade, onde a gente usa em casas e fachadas de médio porte, e também a de 12,5, que aí a gente já trabalha em fachadas de grandes alturas, né? Legal. Vamos falar sobre a especificação dessa chapa agora, que é importante, né? Quais espessuras que ela tem e do que ela é constituída. O pessoal que está assistindo a gente, que a maioria vai ser montador de drywall, que conhece um pouco do drywall, né? Da chapa, a comparação que ela é com uma chapa de drywall, por exemplo. Hoje, assim, o Aquapanel em si, ele é uma chapa que ela tem um núcleo de cimento Portland, e aí tem alguns agregados que xisto e perlita, né, que são pedriscos, né? Então, basicamente, quando quem pode ver a amostra vai ver o núcleo ali como se fosse um concreto de fato, né? E a gente fala, né, que é um microconcreto, e ela é envolta com uma malha de fibra de vidro. Então, a grosso modo, quase que uma chapa de concreto armado. Tá. Porém, ela é flexível, Sim. né? E apesar de ser cimentícia, né, eu consigo fazer o corte com um estilete ou um serrote. Pô, isso é bem diferente das chapas tradicionais Então, antigamente, que era difícil de cortar elas, né? Uma chapa cimentícia antigamente, tu cortava numa serra mármore, numa serra de carpinteiro com disco diamantado. E hoje, assim, quando você pega o Aquapanel, é basicamente você trazer a facilidade que você tem no drywall de cortar no estilete, no serrote, para a área externa também, né? Porque imagina, né? O pessoal tá lá no balancinho ou no mandame fachadeiro, vai fazer o corte de uma chapa. Tem que usar uma maquita, né? Descer, cortar, e aí errou o corte, pô, vou ter que cortar de novo. Cara, com a Aquapanel, tu cortou, passou um carrinho lá igual no gesso, cara, tu consegue parafusar tranquilamente. Qual que é os tamanhos dela? Hoje no Brasil a gente trabalha com a chapa de 1,20 por 2,40, então tá meio travado nesse tamanho. E as espessuras são duas chapas de 8 mm, uma de baixa densidade que se chama universal, que a gente usa para pequenas aplicações daí. Uma de 8 mm também que se chama residencial, que a gente usa para edificações de média altura, e a de 12,5 outdoor, que a gente usa para fachadas de grandes empenas. Então são essas três chapas, mas assim, até lá fora, Europa, Chile, outros lugares Latam, a gente tem chapas, nós temos chapas, por exemplo, uma chapa indoor que é utilizada para áreas internas de sauna, ou shafts, ou às vezes até no lugar de uma chapa RU, chapas para piso, chapa para essa cobertura técnica que é o rooftop, enfim.
Ele chapas, mas hoje no Brasil são três. Tá. Agora, você falou bem da chapa, dá pra entender, você é da empresa, né? Eu sou da área de vendas, né? É Então, da área de venda e da empresa. Agora, você que utiliza, quero que você fala pra mim, fala a verdade, senão o pessoal vai te criticar depois, hein? A usabilidade dessa chapa, pra você que tá lá na linha de frente da montagem. Há 2 anos atrás, quando a gente montou a Gradient Engenharia, eu usava um outro tipo de chapa concorrente da Knauf, e o Lucas conquistou a Gradient com esse discurso. Falei, cara, será que é tudo isso? E o meu sócio, na época que era meu sócio, ele já conhecia e já trabalhava com essa placa, e uma das exigências dele foi pra gente montar a Gradient, só vou montar a Gradient se a gente for trabalhar com Aquapanel, porque ele era um montador, ele era um instalador, e ele sabia que o que ele estava instalando ali é facilidade de aplicação, facilidade de você ter uma placa cimentícia, você ter a versatilidade de cortar ela com um estilete, em cima de um andaime, em cima de um balancim, é muito mais versátil. Das equipes que nós trabalhávamos de empreiteiro, quando a gente vai crescendo, você vai subcontratando empreiteiros, alguns não conheciam ou não iam por falta de conhecimento. Fala, pô, já trabalhou com Aquapanel? Não, porque é uma placa de cimento, eu vou ter que cortar com Makita, vou trabalhar com a placa X, que é da concorrência, que é mais fácil o manuseio. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, não, vamos conhecer. Aí a Knauf sempre se colocou à disposição, até para fazer treinamento. Inclusive, a gente estava 1 mês atrás, lá no centro técnico deles, estava com 13, 14 funcionários, fazendo treinamento, reciclagem, de como aplicar o Aquapanel, de como você fazer o tratamento de junta. E hoje, todos os meus empreiteiros ou funcionários que trabalham com a gente diretamente não gosta de trabalhar com outra chapa. Então, a Aquapanel pra gente caiu como uma luva, uma versatilidade muito grande, tanto para trabalhar diretamente na fachada, que eu uso a de 8 milímetros. A gente está fazendo algumas residências, por exemplo, hotel, fachada, 8 milímetros. As residências que eu estou fazendo é sistema AFES. Estou usando a Universal como substrato, que ela é um pouco mais fina, mais fácil da gente trabalhar também. Então, indiscutível a questão da qualidade. Não é puxando sardinha não, tá? Não é. Legal. Eu tive a oportunidade também, há 2 semanas atrás, eu estava no Chile junto com o Lucas, com o bicho da Knauf, conhecer a Aquapanel, a fábrica da Aquapanel aqui na América do Sul é no Chile. Eu fiquei impressionado com a forma que é produzida a chapa. Na hora que você vê uma placa no mercado, né, que a gente vê no mercado, lisinha, bonita daquele tipo, cara, como que é fabricado isso? Sim, legal. Você tem uma fábrica, sei lá de quantos mil metros quadrados, com 8 pessoas nas operações, tudo automatizado, com os aparelhos mais alto nível de desenvolvimento, a questão de... Muito acontece na placa cimentícia também. Sim. Na hora que você compara espessuras de placas, as diferenças. Cara, da Aquapanel, você não tem nem 5% de divergência. 0.8 é 0.8. Eles são muito retilinos na questão técnica de entregabilidade. O setor de qualidade que eles têm também lá. É sensacional. É sensacional. Mas para você, assim, visualmente, para um montador que talvez um iniciante está aprendendo, que essa curiosidade... A maior facilidade que você vê da Aquapanel para as outras marcas tradicionais que tinham a chapa cimentícia é a parte do corte dela mesmo, de você... Não tô colocando aqui em questão a qualidade, porque obviamente é uma qualidade top, mas assim, o que o cara pode... Puta, gostei disso aqui, é diferente da outra chapa, é a parte do corte. Duas coisas, tá. Corte e o peso dela, né? O peso. Que é muito mais leve do que uma placa cimentícia pra você carregar. Então o peso é super importante, ele é mais leve, muito mais leve. E a questão do corte, a facilidade é literalmente no estilete. Imagina você cortar com um estilete, uma lâmina, cortar cimento. Você corta. Uhum. E a curiosidade da chapa também da Aquapanel, que eu fiquei impressionado, tem algumas outras placas no mercado que tenta copiar, mas, por exemplo, a tela de fibra de vidro duplas que eles têm, ela vira na borda da chapa. Então você não tem aquele problema da borda da chapa, por ser fina, ela descascar. Não, você tem a tela de fibra de vidro que vira, que garante a estabilidade dela. É sensacional. Então, eu acho que o corte e peso são os 2 principais. E assim, como no mercado residencial também, como a gente lida muito com o público de arquitetura, acho que o fato dela curvar e poder ter essa facilidade, até pro Bruno trabalhar com o arquiteto que também é cliente dele, cara, é muito tranquilo para mostrar que é possível, entendeu?
e que é possível ter isso com qualidade, sem que você precise, por exemplo, segmentar toda uma chapa para poder fazer uma parte curva, né? Sim. Porque a chapa, ela se molda na estrutura. Essa você não precisa segmentar ela. Não, ela se molda na estrutura. Então para fazer parede curva É mamão com açúcar. Isso aí é uma força de venda gigante, porque as arquiteturas do Brasil hoje é muito peculiar o arquiteto que vai fazer uma curvatura. Mas se ele sabe que aquela chapa faz curva, ele fica feliz em saber. Cara, ele fica confiante em usar a chapa, mesmo que ele não vai projetar algo que faz curva. Mas ele sente confiante que faz curva. Então hoje a gente vê aqui na feira alguns estandes que tá trabalhando muita curvatura. Para mim, aos meus olhos, só com a pena eu faria sem você fazer ela, né, inteiramente. Legal. Como que funciona a indicação uso da aquapênio? Porque eu sei que vocês têm duas espessuras, você falou, mas as chapas tradicionais, que tem várias, você entra no site lá, algumas tem, outras até não. A indicação, ó, essa aqui é para fachada, essa aqui é para tal. Como que funciona esse informativo de indicação de uso? Geralmente a indicação de uso ou vai estar no nosso site, ou vai estar na ficha técnica. Então, por exemplo, a chapa de 8mm universal é uma chapa que ela funciona muito para base, para EIFs, para áreas internas. Então, caso você queira substituir uma chapa RU ou até mesmo fazer um forro de uma varanda, então isso está indicado lá, beiral, platibanda ou algo do tipo. Dá para substituir a placa ST normal, essa chapa, por exemplo? Daria você falou fazer um forro com ela? No caso de forro, eu diria um forro de varanda, onde você tem uma incidência de vento, intempérie, umidade. Sim, mas tecnicamente ela aguenta. Funcionaria. Qual que é o peso dela? É parecida com a de drywall? O peso a primeira chapa, a universal de 8mm, ela vai pesar 24 quilos, a chapa. Tá, a chapa então, a gente tá só que é falando de 2,40, né? É 2,40. Tá, 8 quilos metro. 8 quilos metro, então é uma chapa leve, se você for comparar com uma chapa ST, ela pesa em torno 17, não é? Mais ou menos assim? 8,4 por metro quadrado. Isso aí, 8,4 dá 17 por aí. É muito próximo e fica muito confortável para o instalador trabalhar. Parecido. E aí ele não vai fugir de uma especificação e não vai perder desempenho. Por, às vezes, não vou instalar uma chapa cimentícia no forro, é pesada. No caso da Aquapênio, não. Então, a nossa chapa de entrada é essa universal. Tá. Né? A residencial, basicamente, fachadas de até 5 pavimentos, o que daria uma edificação mediana. No caso do hotel que a gente está... no caso do hotel que a Gradite está realizando e a Knauf forneceu o material, é uma obra muito grande, só que ela é bem horizontalizada. Então, ela ali, a gente está falando de 2 ou 3 pavimentos? Tem 2 e 3. 2 e 3 pavimentos. Escalonado o prédio. Então a gente conseguiu trabalhar com a especificação de 8mm residencial. Então são duas chapas, uma de 8mm universal, que eu trabalho aplicações menores, platibandas, beirais, outra que já é um produto mais técnico, onde eu consigo trabalhar edificações medianas. E aí eu tenho, tem a especificação de até 5 pavimentos, espaçamento do perfil a cada 40, ali uma carga de vento de até 1,4 kN, né? Então informações, um Technicase básico. Tranquilo. E depois eu tenho a de 12,5, que se chama Outdoor. E aí a gente trabalha fachadas de grandes empenas, acima de 5 pavimentos, né, que é o target, mas, cara, 30, 40, 50 pavimentos, porque a gente consegue trabalhar diferentes tipologias de resistência ao fogo. Então, eu tenho tipologia de 30 minutos de resistência ao fogo, 60 minutos, 90 minutos, 120. Tem validações internacionais de 150, 180, 240. Então são... Até 240? Até 240. Aí são testes no Chile que a gente está nacionalizando agora. Entendi. Mas ela consegue atingir. Então, cara, tu tem uma obra mais técnica, uma obra industrial, que muitas vezes tem essa necessidade que você conseguiria, sei lá, atingir só com fibrosilicato, até mesmo com uma parede de concreto maciço, cara, tu consegue atingir com a Aquapênio. Então, a gente fala desde beiral até uma aplicação bem complexa daí. Então, e o bacana é que o Aquapênio, ele tem uma estrutura internacional que, eu tenho uma obra complexa aqui no Brasil. Cara, não tenho teste. Aqui no Brasil eu consigo ter um contato muito rápido com a equipe lá fora para buscar essas informações e conseguir munir os nossos parceiros comerciais, sejam instaladores, construtores ou arquitetos. Legal. Inclusive validar para de cavalo, cocheiras, né? Exato. Validando para um projeto. A gente está trabalhando um projeto de estábulo ultimamente. Um projeto do quê? Um projeto de estábulo, onde vai ter
os cavalos e tudo mais, né? Então é um projeto complexo onde a parede ela tem que aguentar o peso do cavalo e ela tem que aguentar o coice também. Então, Isso é então a gente interessante, hein? tá trabalhando especificações com aquapanel para esse tipo de obra também, Entendi. entendeu? E assim, hoje é um sistema que a gente recomenda com render direto, né, com aplicação direta. E da mesma forma que, por exemplo, o Bruno está fazendo lá em Juqueí, vai ter um construtor fazendo na Alemanha, na Rússia, na África, da mesma forma, entendeu? Então, bacana que, apesar de estar no Brasil, não é um sistema que ele está tropicalizado, porque ele funciona da mesma forma em todo lugar. Então, a garantia é a mesma em todo lugar. Legal. Curiosidade dessa parte do estábulo que você tá falando, né? Então tá tendo que ver. Você falou, vamos ver aqui na aquapanel. E por curiosidade, vocês mudariam a formulação da chapa, alguma constituição interna dela para poder aguentar esse esforço? Ou trabalhariam o sistema diretamente ali? A montagem, mais chapa, um reforço? Aí a gente está trabalhando o sistema em si, né? Que é uma estrutura de estilo dimensionada pela equipe da Gradit, está dimensionando, né? Que eles têm É que eu fiquei curioso porque é para aguentar um coice de um cavalo. Se a gente depois filmar isso daí e mostrar para quem duvida da resistência da construção a seco. Vai ser um a peso, né? gente, assim, o legal de estábulo que a gente, você acha, você não acha estábulos feitos em steel. Cara, nas minhas pesquisas achei um ou outro que foi feito há muito tempo com Duroc lá nos Estados Unidos, através da USG. E lá, basicamente, o pessoal está trabalhando a estrutura, né, que é uma estrutura mais robusta, bem contraventada para que consiga aguentar, porque até o coice não é o principal problema. O principal problema é o cavalo deitar em cima da parede, porque ele precisa deitar, ele precisa se encostar na parede para ele poder deitar. Ah, entendi. Então, esse é um dos principais pontos. E, basicamente, a tipologia que a gente está oferecendo para o cliente tem uma chapa USB junto, 2 aquapanel e ainda uma camada de base coat. Pra gente conseguir suportar suportar e assim, para que caso ele dê um coice, seja fácil de fazer o reparo e ele não prenda o casco. Porque eles tinham alguns problemas de, por exemplo, o cavalo ele dá um coice na parede da alvenaria, quebrar o casco. E quando quebra o casco, geralmente você tem que sacrificar o animal. É mesmo? Né? Então, eu tô aprendendo coisas sobre cavalos aqui também. Cara, legal, cara. Eu pesquisei, eu li muito. Esse é o trabalho de pesquisa para poder desenvolver produto. As pessoas às vezes acham que é fácil, projeto, né? que é fácil um trabalho desse. Você teve que estudar sobre o estábulo e vai pelo cavalo, o que acontece ele quebrar. Cara, muito interessante. Exato. E assim, a gente pegou esse material, a gente estudou, montou a apresentação junto, levou para a construtora, né? A Knauf tem muito disso também, de ter os parceiros comerciais muito próximos, sejam instaladores, distribuidores, arquitetos, justamente para a gente ter uma base forte e poder fomentar o mercado junto, né? Legal. Você falou do sistema AFES. Para todo mundo que não está familiarizado com isso ainda, explica um pouquinho, porque a Aquapanel trabalha junto com esse sistema, né? Então só explica um pouquinho. Eu não sou tão especialista em sistema AFES, tá? Mas o AFES, basicamente, traduzindo, o isolamento térmico externo, né? Então, em alguns locais, por exemplo, principalmente nos Estados Unidos, é um dos sistemas que é utilizado, que é basicamente eu ter ou uma chapa de cimento, uma chapa USB, uma chapa glass mat, né? Ou algo do tipo como base, né? Eu venho com uma membrana líquida que faria basicamente a função que a nossa pele tem pra gente, né? Permitiria a respiração do sistema. E em cima disso, eu venho com um EPS. Eu posso falar isopor, porque isopor é uma marca da Knauf, às vezes eu até esqueço. Né? Com isopor ou com uma lã de rocha. E essa lã de rocha, além de dar um ambiente, a casa mais, como que eu posso dizer, mais confortável termicamente, né? Além de impedir ponte térmica entre a chapa e o perfil e, consequentemente, não é a principal utilização do sistema AFES, mas também ajuda a mitigar aí, ou não ter o efeito ghost no steel frame. Daí. Isso ajuda muito, né? Ajuda bastante. Todo podcast que a gente fala sobre isso um pouquinho, e ter essas outras camadas ajuda muito no efeito ghost, né? Exato. E assim, é um sistema que a gente tem trabalhado junto com a Aquapanel, a gente tem até
manuais europeus com o sistema AFES, né? E o AFES é interessante que você não precisa usar somente no steel frame, você pode usar em cima da alvenaria também como para cortar ali complemento, né? um complemento, né, para você melhorar a térmica da sua edificação, né, melhorar o desempenho, porque o AFES não consegue melhorar desempenho térmico, resistência ao fogo e até mesmo desempenho acústico, né? Legal. Então é um complemento do sistema. Funciona, acho que ele é bem utilizado no steel frame, mas não consegue utilizar em outros sistemas como bloco de concreto, bloco cerâmico, enfim. Legal. Eu não sei se me fiz explicar, mas... Não, deu para explicar sim. Você até comentou, mas num sistema misto, por exemplo, estrutura ou aço pesado, que vai fazer a fachada com steel, essa chapa, você consegue fazer qualquer altura de edificação? Ou qualquer pavimento, quantos pavimentos permitir a arquitetura? Com a chapa de 12,5 tu consegue fazer N pavimentos, você não tem limitação de altura daí, né, com a de 12,5, que é a outdoor. Então a gente tem trabalhado até especificações, tem alguns projetos rolando em Itapema com a fachada com a Penion, né, que o Bruno até visitou recente, que ali a gente está com o prédio mais baixo, tem 37 pavimentos. Então a gente não tem limitação. Obviamente eu sei que a legislação brasileira ela pede um tempo de resistência ao fogo maior, né, para maiores edificações. Então até 30 pavimentos a gente está falando ali de 120 minutos, acima disso a gente já passa para 150, 180, mas a gente tem tipologia para atender isso, seja com duas aquapenas do lado de fora e duas RFs do lado interno, ou duas aquapenas de cada lado, dá para dar um jeito, uma aquapena de um lado e duas RFs do outro. A gente tem teste para tudo isso, tá? A gente consegue, geralmente quando a gente está fazendo uma especificação, a gente fornece o laudo, fornece isso para a construtora em si, ou para o instalador fornecer para a construtora, né? E, enfim, a gente presta esse suporte pro instalador em si. Legal. Cara, para terminar, eu queria uma curiosidade. Você que anda por esses sistemas aí, você citou até o SG, Americana, como que você vê a nossa construção industrializada? Pode falar de steel, fachada, que é o que sua especialidade, mas se souber outra coisa também, comparado com um sistema lá fora, questão de materiais que eles têm para oferecer e que aqui no Brasil a gente tem para oferecer, como que tá essa comparação? Cara, eu acho que assim, cresceu muito o mercado, né, de uns anos para cá. Eu quando comecei nesse mercado eu tinha 18 anos, né, na primeira obra. Eu nunca trabalhei em obra convencional, né, eu comecei com 18 anos em obra de construção a seco, hoje eu tô com 29, eu sei que a obra e a área comercial, ela deixa a gente um pouquinho... Acaba um pouquinho com a gente, né? Você também é das duas áreas, né? Então... Apesar de parecer 22, eu tenho 39. Não, eu tenho 29. Apesar de parecer com 40, eu tenho 29, né? Mas enfim, cara, eu não precisa ir muito longe não, tá? Por exemplo, no Chile, visitando algumas obras, você vê, acho que o nível de complexidade do pessoal já utilizando até mesmo steel frame dentro das edificações, não somente em fachada, né, que é algo muito surreal, né? Acho que até mesmo já é uma realidade. O Uruguai hoje mesmo, né, falando em termos de mercado, é um dos maiores mercados da aquapênio na América Latina, depois do Brasil. Né, e o Uruguai tem o tamanho de São Paulo. Quase toda a construção lá feita depois do Brasil. Seco, depois do Brasil, mas é muito próximo ali o consumo em fachada. Legal, interessante. Acho que a gente está crescendo, né? Se a gente pega São Paulo hoje, o consumo por metro quadrado, por habitante já tem aumentado, tanto, até mesmo do sistema drywall também, mas eu acho que tem muito ainda para a gente explorar. Acho que a gente tem trabalhado muito hoje com o steel frame no alto padrão, acho que obras mais rápidas, acho que ainda é uma barreira residencial, e acho que é um trabalho nosso, não só meu, do Bruno, acho que do mercado como um todo, pra gente crescer. Eu acho que, assim, deu uma evoluída, mas acho que a gente pode chegar muito mais longe, né? Hoje, se a gente fala de construção a seco, a gente tá falando de 10% da construção civil no geral. Então a gente tem, acho que 90% ainda para crescer, né? Acho que se a gente cresce mais 10%,
cada um dos 4 fabricantes aqui tem que colocar mais pelo menos 2 plantas no Brasil para É verdade. atender a Verdade. demanda Eu geral. acho que esse Cressol cortando, Não, na acho verdade, que eu já tinha até concluído. Já. complementando esse crescimento, ele não se deve só por questão da qualidade do steel frame como um todo, Falta de mão de obra. é falta da mão de obra. Então, o que a gente vê hoje, eu como construtora, eu vejo incorporadoras nos procurando, querendo fazer fachadas em steel, porque não tem mais mão de obra no convencional. Tem, Sim. mas o cara tá com 50 anos, 55, já tá velho. Então, acho que o steel ele veio, é um mercado, talvez que lá atrás era promissor, hoje é realidade, é um caminho sem volta, e essa feira aqui fala por si só, né, de tudo que está acontecendo nesse mercado. Pra você ter um exemplo, a gente estava em Minas Gerais essa semana, interior de Minas, que é praticamente ali, a cultura do convencional é muito rígida, a gente está praticamente fechando um prédio de 4 pavimentos, 100% steel frame. Por quê? É porque o steel é bom? É, mas também é porque o crescimento da cidade lá está grande, não tem mão de obra, e com certeza o steel frame é uma solução muito boa para isso. Show de bola, gente. Obrigado. Obrigado, meu velho. Parceira aí, demais a Knauf. Tá junto com a gente aí nesse crescimento da construção, trazendo inovação. Essa chapa é a prova disso. Espero que vocês tragam mais novidades aí pra gente e espero que estejamos juntos aqui na próxima feira, 2026, o ConstruLeve, nosso 16º episódio chegou ao fim e, poxa, tá acabando, né? Eu fico até triste, mas espero que a jornada tenha sido gratificante. Falamos com empresas aqui maravilhosas que estão fazendo que a construção a seco cresça cada vez mais. Muitas empresas se dedicando, trazendo inovação, trazendo novidade. Isso foi muito bom pro mercado, é bom saber disso. E eu acho que a feira vem com tudo aí pro ano que vem também, crescer cada vez mais. Muito obrigado mais uma vez por tudo, cara. Obrigado a vocês. Tamo junto. Meu amigo, obrigado, foi bom te conhecer. Vamos pegar seu número aí. E olha só, Legal. se quiser fazer um especial lá na fábrica lá da Aquapanel, chama a gente, vamos fazer uma gravação bacana lá. Só programar que a gente tá lá. E vocês podem contar com a gente. Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário aí, porque é muito importante para o crescimento do canal. A Knauf que está aqui, ou qualquer empresa que passou aqui, só quer fazer a construção crescer. Então, por isso, vem comigo, que aqui é top.